A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho nesta hora compartilhar com vocês um pouco do que eu meditei hoje. Eu meditei em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, que diz: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse texto fala sobre a constância na vida do obreiro cristão. A constância é a virtude que separa a intenção do fruto na vida de todo aquele que serve a Deus. O apóstolo Paulo, ao encerrar o tratado sobre a ressurreição, exorta a igreja a permanecer firme e inabalável, porque a certeza da eternidade dá sentido à fidelidade diária. Aleluia. No grego, a palavra firmes significa ser como alicerce, imóvel. Já a palavra constante significa não mudar de lugar. O apóstolo não pede aos cristãos apenas empolgação momentânea, mas estabilidade de ânimo que resiste ao tempo, à dor, ao sofrimento e até mesmo ao aplauso. Quando a gente pensa em termos de filosofia, constância é a firmeza da vontade, guiada pela razão, independente do caos externo que você esteja vivendo. Alguns filósofos, como Sêneca, chamavam a constância de a marca do sábio. Já Aristóteles entendia que a virtude se consolida quando a repetição de atos bons gera um hábito estável na alma, ou seja, a constância. Dessa forma, a constância é o hábito, Constância e hábito, na verdade, se completam. A constância é a decisão de permanecer. O hábito é o caminho percorrido pela repetição. E o caráter é o destino onde se deve chegar. Glória a Deus. Aleluia. Como bem disse também esse William James, semeia-se um ato, colhe-se um hábito, semeia-se um hábito, colhe-se um caráter. Assim, é correto afirmar que a constância faz o hábito e o hábito faz o monge. O hábito faz o homem temente a Deus, o homem piedoso. Para o obreiro cristão, essa verdade é vital. O caráter não se forma em um dia de jejum, não. Muito menos em uma campanha apenas que estamos fazendo de treinamento, não. Também não se forma nas grandes cruzadas, em cultos comoventes, não, querido, não. O caráter se forma na oração diária, na leitura bíblica mesmo sem vontade, e no perdão oferecido repetidas vezes a quem não merece. A vontade de Deus também não se descobre na ansiedade, mas no processo. Romanos 12, 2 ensina que a mente renovada, aleluia, experimenta boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Renovar a mente é um exercício constante. O obreiro inconstante vive só apagando incêndios espirituais. Já o obreiro que é constante, quando ele recebe a ordem, ele já está no caminho. Eita, glória a Deus. A fé sem constância torna apenas-se empolgação passageira. Lembre-se disso. A parábola do semeador já adverte sobre a semente que nasce entre pedras. Ela brota depressa, mas ela seca ainda mais depressa. Por quê? Porque ela não tem raiz, ela não tem constância. Muitos começam bem no ministério, prometem tudo, mas abandonam o primeiro sinal de deserto. A constância é a raiz que sustenta a árvore em tempo de seca. Davi pecou e
e pecou feio, muito feio. Mas sua constância era sempre voltar em direção a Deus. Pedro negou ao Senhor. Pedro disse: não conheço esse homem. Mas a constância de Pedro em querer seguir a Jesus o fez levantar e continuar. O Senhor não rejeita aquele que cai. É preciso que a gente entenda isso com bastante clareza. Deus nunca rejeitou alguém porque caiu, e porque caiu em pecado. Não. Deus não rejeita aquele que caiu. Mas uma coisa é certa: Deus também não sustenta aquele que desiste. Há uma grande diferença entre alguém que cai e alguém que desiste. O obreiro que é constante, ele pode até cair, mas ele jamais desiste. Eita, lembre-se disso, viu? Lembre-se disso. Além disso, a constância em fazer e obedecer à vontade de Deus gera autoridade espiritual. Lembra-se de Daniel? Daniel orava 3 vezes ao dia, mas não era por exibição, não era porque ele queria mostrar, era por disciplina. E quando a crise da cova dos leões chegou, Daniel já estava estruturado, Daniel tinha estabilidade. Quero dizer para vocês, está ouvindo alguns gritos aí por trás, é porque eu estou aqui no plantão, eu estou trabalhando e aí está tem os colegas, tem o pessoal, eu estou no plantão, então não se importe com os gritos que estão ouvindo aí por trás não, as bombas pipocando. É uma gravação simples, mas é para que você aprenda sobre a constância, a necessidade de você ser constante, O obreiro que não planta na paz jamais colherá na guerra. Efésios 6 ordena assim: tendo feito tudo, permaneçam firmes. Constância é continuar de pé, mesmo depois do combate. Oh, aleluia. Constância é você acordar de madrugada, é você levantar em dia de chuva, em dia de frio e dizer: eu tenho um compromisso, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou ler, eu vou jejuar. Então preste bem atenção, querido. Paulo ainda acrescenta: sempre abundantes na obra. Constância não é mediocridade, ou seja, não é fazer só para passar, não é estudar só para tirar 6 e passar, não. Constância não é só, eu tenho constância porque eu não parei de orar, não, querido. Constância é orar mais. Constância não é só dizer: pastor, eu fiz só os 5 treinamentos. Não, constância é você se dar mais. Constância não é você só não abandonar o ministério, é você crescer no ministério. Aleluia. Preste bem: constância é servir quando ninguém vê, é ser fiel no pouco para que Deus te coloque no muito. Glória a Deus. Constância é a motivação que nos leva a continuar. E nós somos motivados a ficar na constância por uma coisa simples. Paulo está dizendo assim: olha, Cristo ressuscitou, Cristo venceu, olha, nós não esperamos só nesta vida, portanto devemos ser constantes. Então qual é a motivação? A motivação é que nós temos uma certeza que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia. Olha, o que você faz não é vão em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É saber que nada feito em Deus, nada feito no Senhor se perde. Cada oração sem resposta visível, cada ato de integridade sem reconhecimento, cada serviço anônimo está sendo registrado no céu. Ninguém viu, mas Deus viu. Portanto, obreiros de excelência, sede firmes e constantes. Saiba de uma coisa: o inimigo não tem medo do talento. O inimigo não tem medo de uma pessoa talentosa. O inimigo não tem medo do teu dom. O inimigo tem medo da tua fidelidade a Deus. O inimigo tem medo da tua constância. É melhor que você todos os dias tire 10 minutos de oração do que uma vez na semana fazer 3 horas de oração. É melhor que você tenha, um calendário de jejum, de leitura da palavra, que você leia todo dia um texto ali, um versículo, medite, do que você fazer tudo de uma vez só. Tem muita gente que
é fogo de palha, pega ligeiro, mas apaga mais rápido ainda, né? O diabo teme constância, porque talento impressiona homens, mas a constância destrói fortalezas. Deus não busca em nós picos de performance. Deus não busca em nós pessoas que, sabe, que são extremamente talentosas. Não, Ele capacita você, querido. Deus busca pessoas que estão dispostas a se colocar, né, a serviço dele. Você é uma pessoa que está disposta a se colocar a serviço de Deus. Você é uma pessoa que tem constância. Deus pode confiar em você, que você vai continuar firme. Ou você depende das suas emoções, ou você depende de como você está hoje. Hoje eu não estou afim de ir para o culto, hoje eu não estou bem. Não, Deus. Constância é: eu vou para o culto. Porque eu vou para o culto? Porque eu estou servindo ao meu Senhor, ao meu Salvador, e o meu trabalho não é vão. Há um registro nos céus. Eu estou trabalhando para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus busca pessoas que Ele possa contar todos os dias, seja na segunda-feira ou no domingo, seja no deserto ou no lugar habitado, seja na saúde ou na doença, na guerra ou na paz, em todo tempo e em todo e qualquer lugar. Aleluia! Permaneçam firmes e constantes, porque é na nossa constância em permanecer seguindo ao Senhor, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas debilidades, mesmo com as nossas limitações. Se nós permanecermos firmes e constantes, o Senhor dará muito mais dele para nós. O segredo do Senhor para aqueles que o temem. Aleluia! Você é constante? O ministério pode contar com você, obreiro? Que você vai estar lá no dia do culto, que você vai estar lá no dia do chamamento. Ser constante a ponto de que eu possa, como pastor deste ministério, confiar a você, lhe dar 5 tarefas para você treinar. Você é constante para hoje à noite, às 11 horas, desligar seu celular. Você é constante para meia-noite, você botar o joelho no chão e orar. Você é constante para amanhã, quando você acordar, fazer o seu culto matutino. Você é constante. Nós estamos te treinando, te preparando para uma grande batalha. E nós precisamos que você tenha constância. Amém? Sede firmes e constantes. Aleluia. Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Essa foi minha meditação de hoje. Que Deus abençoe.